Oi, pessoal, estamos de volta com a programação aqui do palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Gostei de ver que a casa está cheia, porque o tema merece, é um tema super estratégico para profissionais e empreendedores da nova economia. Designer especialista em dados. Como unir essas duas áreas? Um dos segredos para gerar produtos e serviços consistentes e previsíveis envolve a união das áreas de design e ciência de dados. Assim, é cada dia mais valioso um profissional que consiga compreender as duas áreas a fim de facilitar todos esses processos ao longo do caminho. E para falar sobre esse tema junto com a gente aqui hoje, quero convidar ao palco André Tardelli. Seja muito bem-vindo, uma salva de palmas. Obrigado. Beleza. Então, pessoal, queria aqui dar aí bom dia para vocês, tá? Eu sou o André Tardelli, vim aqui falar com vocês sobre um tema que sintetiza alguns dos estudos, junto com alguns cases e algumas outras coisas também que eu estou aplicando dentro do meu trabalho atualmente, tá? Que vai ser sobre realmente falar um pouquinho mais sobre essas pontes com design e dados, tá? Então, só para eu iniciar aqui esse conteúdo para vocês, vou falar aqui um pouquinho sobre mim, né? Aproveitando que a gente tem aqui acessibilidade em Libras, eu também vou me audiodescrever. Então, eu sou um homem branco que tem um cabelo preto, estou utilizando aqui também uma blusa preta, que tem um arco-íris aqui de uma blusa de conferência de programação. Estou com uma bermuda vermelha e estou aqui com um tênis branco com alguns adornos coloridos, tá bom? Eu também hoje atuo como Senior Product Designer na Raia Drogasil, fazendo ali a concepção desses produtos digitais. Também já trabalhei ali na Alura, então alguns de vocês talvez tenham me visto por lá, fazendo alguns cursos dentro da área de UX e Design, como Design Thinking, Design Emocional também. E, por fim, eu também atuo como professor e como pesquisador faz mais de 5 anos, tá? A educação é uma das áreas que eu mais gosto ali de atuar e é uma das paixões que eu tenho de ensinar, tá bom? Pessoal, então, só para a gente iniciar um pouco desse tema, né? Eu trabalho aqui justamente na RAI, na Drogasil, dentro de todo o contexto da farmácia, onde eu estou trabalhando como um Product Designer. Ou seja, eu estou fazendo aqui a concepção, a criação e também um acompanhamento de produtos físicos e digitais, tá? Então, se vocês abrirem ali um aplicativo, se vocês abrirem um site, a gente está sempre trabalhando para conseguir fazer com que vocês tenham a melhor experiência possível e consigam comprar e também fazer outros tipos de acompanhamento de saúde nos nossos canais, tá? E aí, em cima disso, dentro dessa área, né, como eu já falei, eu atuo como um Product Designer e a ideia principal do que eu faço, né, é um certo tipo de processo, onde eu executo ali a pesquisa, a análise, né, vejo algumas informações para conseguir fazer a concepção de todo esse visual, para conseguir deixar ali aquela pessoa feliz e contente, tá bom? Só que, o que acontece? Hoje eu trabalho como sênior e estou tentando fazer ali uma subida de carreira para essa parte como especialista. E o que acontece é que, conforme a gente vai crescendo, essa senioridade vai aumentando, existem muitos desafios que podem chegar aqui para a gente dentro do nosso contexto, tá? Então, às vezes, só aplicar aquelas etapas nem sempre vai ser o suficiente. Você vai ter desafios que vão vir muito além desse básico. Então, por exemplo, a gente tem uma maior complexidade, ou seja, conforme essa senioridade cresce, os seus desafios também. A gente também vai precisar falar um pouquinho sobre a escalabilidade, né? Ou seja, os produtos eles vão precisar trabalhar em diferentes plataformas, em diferentes contextos, porque basicamente a gente está trabalhando numa coisa que vai para o Brasil ou se vai para o mundo, e aí a partir disso a gente também precisa garantir que a experiência seja padronizada para todos esses canais. A gente também tem que lidar com a tal da governança, né? A governança ela está querendo dizer que você vai precisar fazer com que elementos e funcionalidades tenham ali o mesmo padrão, comportamentos similares em toda a experiência que você está passando ali no geral. Então, também é muito importante a gente conseguir assegurar isso. E o fator da decisão, onde cada escolha importa. E, a partir disso, eu também preciso atender múltiplas necessidades em cada um desses contextos. O pessoal de negócio tem uma necessidade, o pessoal do marketing tem outra, e assim por diante. Só que aí, o que acontece, né? Em cima de tudo isso, eu preciso começar a treinar minhas soft skills, treinar minha organização, treinar minha otimização, lidar com o stakeholder chato, ver a governança, ver toda essa parte decisória. Tudo isso aqui entra como design? Bom,
eu queria também ali fazer justamente essa pergunta para vocês em cima disso, né? Para a gente entender o que é design. Design em si, quando a gente está falando principalmente nessa área de concepção dos produtos digitais também e físicos, entra na área de processo. Eu precisava desmistificar aqui um pouco de vocês, nesse sentido de que a gente só vai fazer tela, a gente só vai fazer arte. A gente vai fazer ali um processo para que a gente consiga chegar num objetivo do começo até o fim, fazendo um conjunto de ações, tá bom? Então, sempre tentem pensar que quando a gente está fazendo design de alguma coisa, a gente normalmente está aplicando ali um determinado processo, uma determinada estrutura para conseguir chegar naquele objetivo final, tá bom? Então, gente, se a gente está falando que design é processo, como que eu consigo trabalhar sendo que meu processo no dia a dia é uma coisa mais ou menos assim, né? É uma coisa caótica, escalável, que tem 50 mil pessoas pedindo um monte de coisa. Vamos fazer X, devemos fazer Y primeiro. O stakeholder Z pediu isso. Como que eu consigo organizar tudo isso dentro do contexto básico do que eu estou trabalhando no meu dia a dia, né? Eu costumo falar que o design, ele também tem uma abertura muito legal para que a gente consiga se conectar com várias outras áreas. Então, o design ele é uma ponte, uma cola que junta tudo, tá? Então, aqui a gente tem áreas de desenvolvimento, de marketing, de gestão, e tem uma em especial também que consegue auxiliar muito a nossa vida aqui no nosso dia a dia, que provavelmente pelo título da palestra vocês já devem saber. Tá? Então, eu queria falar aqui, nesse conteúdo, um pouquinho sobre a junção de design e dados, para que a gente consiga entender também um pouco de algumas das vantagens do que a gente pode aplicar usando essas duas áreas trabalhando juntas, né? A gente já sabe que essas soluções, né, de design podem ser validadas por comportamentos, também podem ser feitas por métricas. A gente pode ter resultados quantitativos, né? Ou seja, você dispara formulário, você faz algumas análises, eles podem ser visualizados e compreendidos com maior facilidade. E também insights qualitativos podem ser interpretados e também padronizados de determinada maneira. Então, isso acaba sendo aqui muito útil para o dia a dia, conforme a gente une essas duas áreas aqui, tá bom? Então, gente, contra fatos não há argumentos. O que eu quero dizer é, se vai chegar aquele stakeholder chato que vai ficar no seu pé, se alguém vai chegar e vai mandar ali alguma coisa para você, conforme você vai realmente avançando na sua carreira, você precisa ter esse embasamento para que você consiga também ter justificativas, ter uma análise de cada elemento e cada decisão que você faz, tá bom? Então, gente, para a gente conseguir fazer um pouco sobre a junção dessas duas áreas, eu vou pegar aqui as etapas de design e eu vou mostrar para vocês um pouco de como que a gente consegue unir em cada uma delas. Então, eu vou falar sobre como a gente consegue ajudar na etapa de imersão, da investigação dos problemas e dores das pessoas usuárias, na definição sobre o que a gente quer resolver em si e como que a gente vai definir o problema a ser escolhido, no desenvolvimento, para a gente entender como que a gente vai aplicar essa solução e como que ela vai ser realmente criada em cima disso, e também na entrega, né? E como você consegue validar esse sucesso e acompanhar isso daí. Se vocês já olharam um pouquinho dessa parte de design, vocês vão reconhecer algumas dessas fases ali como o processo do duplo diamante do Design Thinking, tá? Então, se vocês quiserem, não tem problema se vocês não conhecerem, mas a ideia é seguir um pouco dessas etapas em cima ali do processo da adaptação do design, tá bom? Então, vamos começar falando sobre a imersão, tá? Sobre a imersão, a gente também tem que começar a entender como que a gente identifica os determinados insights, as determinadas dores e problemas. Então, aqui a gente pode ter insights que vão ser observativos, e você pode fazer ele no acompanhamento de uma rotina, você pode se colocar no lugar dessa pessoa, você pode receber feedbacks, vocês podem receber orientações, mas principalmente você vai fazer muita pesquisa para você conseguir entender essas informações, tá? Você vai fazer levantamento de dados quantitativos, né? Uma análise numérica ou qualitativa, para que você consiga entender algumas dores de uma forma mais pessoal e personalizada. Vamos falar aqui, então, dessa parte da pesquisa, tá? Dentro da pesquisa, vamos supor que você disparou o seu lindo e maravilhoso Google Forms, em que você conseguiu coletar algumas coisas, e aí, quando você faz aquele relatório em si, ele chega para você com uma resposta mais ou menos assim. Ele mostra as idades que foram preenchidas, e aqui nesse outro, quais áreas que despertam o seu interesse, e aí você consegue ter essas informações, mas elas estão isoladas. Você não consegue, por exemplo, pegar essa idade e fazer uma ponte com como que essas linguagens de programação estão atuando quando você está ali dentro de um relatório normal que você disparou. Então, alguns dos desafios que a gente tem dentro dessa área, né, é que essas informações elas estão sendo analisadas em escopos individuais.
E também, esses insights precisam ser cruzados, na maioria das vezes, para que a gente consiga obter um valor. Não faz sentido a gente só saber um pouco da base da idade, se a gente também não consegue entender como que isso daí está se aplicando nas outras respostas. E, por fim, a gente também pode ter o problema, que é muito comum conforme você vai crescendo nisso, que é você ter diferentes bases de dados. Então, você precisa pegar uma informação lá de um lugar e você precisa colocá-la aqui junto com outro. Como que eu consigo fazer isso para conseguir facilitar a minha vida, né? Então, eu vou sempre ter várias perguntas de qual faixa de idade que eu prefiro, quantos alunos compareceram a essa parte, como que eu consigo traçar esses padrões por determinados eventos que foram feitos. Então, tudo isso aqui, gente, são perguntas que vão conseguir ajudar a gente muito quando a gente está trabalhando com uma areazinha de dados, que a gente costuma chamar de data vis, né? O data visualization, visualização de dados, tá? Essa data aqui, ela permite a gente conseguir fazer o cruzamento de dados de uma forma muito mais intuitiva. Também a gente consegue pegar múltiplas bases de dados para que a gente consiga fazer essa fusão e organizar um pouco de tudo isso. E a gente consegue também fazer um tratamento de dados sem afetar essas bases originais. Às vezes a gente precisa coletar o dado de uma informação e precisa fazer algumas alterações para que ele consiga funcionar. Então a ideia é principalmente você conseguir mudar esses dados sem que você consiga mudar alguma coisa ou fazer com que alguma coisa quebre em cima de tudo isso, tá? Gente, quando a gente está falando de ferramentas de visualização de dados, o que eu posso usar? Vocês vão conhecer provavelmente o Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft para visualização, ou o Looker Studio, tá? O falecido Google Data Studio, que está entrando ali, integrado com os seus serviços da Google, tá? Então, a partir disso, gente, eu vou mostrar alguns exemplos do que você pode fazer e soluções que eu apliquei ali dentro do mercado de trabalho. Essa parte aqui, gente, é um formulário que está aberto, vocês podem procurar, querendo uma comunidade de UX chamado Vagas UX, tá? Nessa comunidade aqui, a gente consegue entender um pouco e divulgar vagas para profissionais júnior no mercado. E aí, na época que eu estava ali na Lura, a gente fez um panorama em 2021 no caso, para que a gente conseguisse entender todo o perfil do profissional júnior e o que eles queriam. Só que o formulário levava quase 15 minutos para ser preenchido, eram muitas informações. Então, basicamente, a gente começou a fazer uma visualização de dados para conseguir ajudar. Repara aqui que a gente consegue ter aqui o local principal de trabalho que a pessoa fez, dentro da média salarial, os regimes de contratação, e conforme você vai clicando, você vai interagindo com esses gráficos, ele vai extraindo isso para dentro do contexto onde você quer trabalhar. E você também pode aplicar filtros inteligentes em cima da resposta que você colocou. Então, eu posso fazer uma categorização para entender o salário e a contratação por identidade de gênero, por região, por cargo, pela escolaridade, para que a gente consiga ver realmente como que o profissional está se comportando em cima desse meio. Foi uma iniciativa muito legal. A gente fez um relatório com, acho que mais de 15 páginas, com informações e insights. Ele está aberto ali para todo mundo. Depois eu posso mandar o link se vocês quiserem brincar e investigar um pouco sobre isso. No contexto geral onde a gente trabalha, na RAE, na Drogazil, normalmente a gente pega relatórios aqui para que a gente consiga liberar esses números. Gente, eu anonimizei e apaguei todos os dados, os números aqui, que eu não posso divulgar. Mas eu só queria mostrar o contexto da visualização, né? Então, eu consigo pegar todos os tais dos big numbers, ou seja, quais são os números mais importantes, qual é a receita que precisa ser feita, qual é a quantidade de pedidos, qual é ali a satisfação geral. E eu também consigo fazer com que esse relatório quebre ali para uma coisa que a gente chama de bandeira lá, né? Ou por Raia ou por Drogazil. Tá? E aí, a partir disso, a gente consegue trabalhar junto com um time de dados para elaborar diferentes visualizações para ajudar em cima de tudo isso onde a gente está trabalhando. Tá? E aí, pessoal, em cima disso, a gente também pode aplicar outras aplicações. Essas duas aqui eu fiz com o Power BI. Essa aqui é uma apresentação básica que a gente fez com o Google Looker Studio, né, para entender uma pesquisa de utilização de cupom. O que a gente quer fazer com isso? Ele também, o Power BI, essas ferramentas de visualização, elas têm um potencial de storytelling muito bom. Então, você consegue contar histórias com essas informações e deixar os dados muito mais sintetizados. Então, super vale você fazer uma página para você explicar qual é a percepção da sua pesquisa, para que ela foi feita, quantas pessoas foram coletadas, qual foi o período, qual foi a última atualização, e a partir daí você contar também as informações que foram coletadas em cima de cada uma dessas coisas aqui. Esses dados também foram randomizados, tá? Mas eu tirei os filtros ali em cima também, em cima das perguntas e dos resultados. E é bem legal, ó. Eu tenho ali 669 entrevistados.
Se eu clico aqui dentro de uma área de uma visualização, eu consigo ter uma extração dessa resposta e os insights vão ser personalizados em cima com as informações de cada coisa. Então é muito interativo, muito legal para que a gente consiga trabalhar em cima disso aqui, tá? Dicas. Isso é uma ferramenta que é bem fácil de aprender e difícil de dominar, tá? O que eu quero dizer com isso? É uma coisa de você clicar e arrastar, às vezes, para você conseguir pegar as primeiras informações dos seus formulários. Mas quando você precisar tratar esse dado, você precisar cruzar esse dado, a complexidade aumenta e assim por diante. Mas é uma área amigável para que você tenha uma curva de aprendizado para você conseguir aprender, porque vai ser ali bem bacana junto no seu dia a dia, tá? Também não é necessário você saber programação, embora conforme a complexidade aumenta, você também vai ter que fazer ali algumas fórmulas para que você consiga tratar melhor esses dados. Então eu não preciso ser um programador, de fato, para que eu consiga trabalhar ali junto com essa área de visualização, embora seja muito útil também para que você consiga aprender. E se você for colocar filtros inteligentes, outras visualizações, faça isso com prudência. Não coloque muita coisa em cima, não bote uma informação que vai poluir e vai ser realmente muito grande, que vai ter muitos insights para a pessoa olhar ao mesmo tempo. Tenta sempre contar uma história com o que você está fazendo, tá? Gente, vou falar agora sobre a área de definição, a área onde a gente está começando a escolher um pouco sobre a nossa solução. Quando a gente tem que tomar essas decisões, a gente sempre vai ter que fazer ali, por exemplo, pegando com dados, né, com algumas informações. A gente pode pegar isso com dados quantitativos, né, com métricas, números e gráficos, ou dados qualitativos. A gente pode fazer entrevistas, roteiros e tudo mais. Normalmente, quando a gente trabalha nisso, a gente extrai o dado ou de um lugar ou de outro. Só que, será que tem alguma forma de eu conseguir ter os melhores dos dois mundos em cima disso? Como é que eu consigo juntar dados qualitativos e dados quantitativos em cima disso, né? Eu vou trazer aqui um exemplo muito legal, onde a gente também já trabalhou por cima disso e que pode ajudar vocês em cima desse cruzamento. Isso aqui, gente, são os reviews da Amazon. Quando você compra um produto, você tem aqui um conjunto de palavrinhas junto com um conjunto de estrelas que foi fornecido para você. Então, você tem uma informação quantitativa da quantidade de estrelas e uma informação qualitativa com o texto que foi elaborado. Você vai chegar num ponto que você vai ter 10, 20, 15 mil reviews. Isso também vale para o que a gente tem tanto nos cursos da Alura e também quando a gente também tem na Droga Raia com os próprios produtos. Alguns dos desafios que a gente tem é de justamente a gente conseguir ler todos esses reviews, todos esses produtos. E aí, é legal para que a gente também consiga melhorar a nossa análise, para que a gente consiga definir quais foram os principais tópicos que foram levantados em cima dessa análise. E também, como a gente pode separar isso por avaliações boas ou ruins, tá? E tem uma área, gente, dentro da parte de ciência de dados, muito legal, que eu também gosto muito de aplicar, que vocês vão ouvir falar, que é a área de análise de sentimento, tá? Então, o que você está fazendo aqui? Você está utilizando também um aprendizado de máquina para que você consiga pegar todas as palavras em cima que tem notas positivas ou negativas e, a partir disso, ele vai fazer um modelo de previsão para você para identificar se aquela palavra está mais associada a algo bom ou algo ruim. O que eu quero chegar nisso? Aqui eu tenho aqui, ó, isso tem um cheiro maravilhoso, isso aqui tem um cheiro ruim. A mesma palavra pode se repetir em coisas boas e coisas ruins, mas conforme você vai alimentando esse modelo e ele vai entrando dentro desse contexto, fica cada vez mais fácil dele conseguir adivinhar com uma determinada acurácia em cima disso, tá? Uma forma também muito legal de visualizar é quando a gente trabalha com a tal das nuvens de palavras. Então a gente pode também fazer essa categorização dessas palavras positivas ou negativas e botar numa visualização para que a gente consiga entender. Nesse caso aqui, a gente tem palavras como conteúdo, didática, curso, professor, são palavras positivas. Mas aqui, nesse outro sentido, a gente tem palavras que nem fazem muita necessidade. Não, de, que. Então é muito importante, quando vocês forem aplicar isso, fazer o tratamento desse dado em si, tá? Aqui é um outro exemplo onde eu peguei aqui uma extração de um curso bem antigo e eu apliquei a análise de sentimento para que eu conseguisse entender um pouco de todos os reviews que foram feitos em cima dele. Repara que esse número aqui negativo é a menor nota, é a nota negativa, é um sentimento negativo, e aqui essa palavra positiva aqui é o mais próximo de ser uma coisa boa. Então, repara que nesse curso aqui, as palavras que foram mais selecionadas, né? Exemplo, exercício, conteúdo, exemplos. Então, a gente está vendo que a galera não está muito satisfeita com a quantidade geral de exercícios que eles possuem aqui. Mas, em compensação, a didática, o professor,
a plataforma, estava tudo bem avaliado. Então, a gente consegue entender que a gente tem realmente coisas muito positivas em cima da didática em si, mas negativas em cima dos exemplos. E aí a gente foi prontamente resolver os exercícios e colocar mais conteúdos e, consequentemente, aumentamos ali a satisfação geral do curso. Tá? Isso aqui também mostra como você consegue juntar formas de você conseguir também fazer esse feedback utilizando o nuvem de palavras ali para essa parte aqui. Eu também já tinha feito um tratamento em cima disso. E aí a gente pode também utilizar isso junto com a análise de sentimento para colocar coisas positivas ou negativas aqui, tá? Últimas dicas aqui em cima desses contextos. Se você for desenvolver, ou seja, se você quiser fazer esse tratamento na mão, que é bem possível também, você precisa limpar e padronizar esses dados antes de começar. Então, você vai colocar ali palavras em maiúsculo, palavras em minúsculo, você vai ter que tirar a acentuação, você vai ter que realmente organizar esse dado para fazer sentido. Mas também existem ferramentas que podem te ajudar a fornecer esses insights automaticamente. Hoje a gente está trabalhando ali com ferramentas que utilizam ali a inteligência artificial, ferramentas pagas, ferramentas gratuitas. Então é muito tranquilo também de você conseguir colocar essa base para você fazer essa análise. Eu passei aqui também um link que eu vou botar no final da palestra para que vocês consigam ver e analisar em cima disso, tá? Gente, terceira área vai ser a área de desenvolvimento, tá? Na área de desenvolvimento, quando a gente está criando essa solução, é bem importante também para que a gente consiga ter uma ideia de todo o mapeamento que foi feito e também entender onde que entra a conversão. Então, imagina que vocês estão ali entrando na fase da solução, os programadores estão desenvolvendo a sua página, a sua solução, e aí você precisa entender onde que entram essas principais portas de acesso e onde que está tendo a maior interatividade, onde eu gostaria realmente de analisar para entender esses principais insights, né? É a partir daí, né, que a gente vai ter vários desafios. Alguns de vocês já devem conhecer a plataforma do Google Analytics, né, quando a gente está falando de engajamento, de produtos web, produtos digitais ali, né? E aí, só que algumas dessas métricas não são customizadas automaticamente quando a gente está utilizando o Google Analytics em si, se vocês já utilizaram esse dashboard para conseguir mexer nesses dados. E aí a gente precisa, às vezes, ser um pouco descritivo para entender onde está a principal porta de entrada, tá? E aí, pessoal, esse aqui é um dashboard rápido do Google Analytics, esse é o dashboard padrão de teste que eles dão. Tem algumas métricas aqui junto com as conversões e alguns dos eventos, né, que são algumas das atividades principais que aconteceram. Só que isso acaba sendo limitado. Você não consegue personalizar, às vezes, da maneira que você queria. Às vezes você quer entrar por uma determinada porta de acesso, às vezes você quer realizar uma ação diferente, que ele, de uma maneira automática, né, ele não consegue captar isso para você. Então, quando você estiver trabalhando nessa parte de desenvolvimento, é legal você também trabalhar junto com eles com uma área que a gente gosta de chamar de tagueamento, tá? O que é isso aqui? Eu vou colocar uma etiqueta dentro das funções e funcionalidades que eu gostaria de analisar e mapear, tá? Então, eu vou colocar aqui, dentro do meu website ou do meu app, os principais eventos, as principais ações que aconteceram, vou colocar ali de onde ele veio, qual foi a ação que foi feita, qual é o componente que foi clicado, e a partir disso, o Google ele consegue analisar essas informações para mim e passar com que esses eventos personalizados e customizados eles cheguem. Mas, André, é a gente que tem que fazer isso? É o designer que é responsável por isso? Depende. Quando eu estou fazendo ali um handoff, eu costumo fazer, né, isso também está tudo aleatório, gente. Eu consigo fazer, quando eu estou desenvolvendo a solução das minhas telas, eu costumo colocar aqui para o time de produto de desenvolvimento, onde que ele está vindo, qual é a ação que foi feita, qual é o nome da tela, qual é o nome do componente, para que aí, a partir disso, eles consigam colocar isso dentro do nosso contexto, tá? E aí eu gosto muito de falar desse processo, né, porque o tagueamento que a gente faz ali junto com a pessoa designer, também é passado por várias mãos, né? Então, os PMs, né, os Product Managers, também trabalham junto com eles para ver se essas tags e essa análise faz sentido. Passa isso dentro para o time de dados, para ele fazer uma coisa chamada de mapa de coleta, que é esse tagueamento dentro de um contexto, né, realmente de dados, no caso ali mais programado. A gente entra também no desenvolvimento das tags, onde o dev entra, e aí a gente faz os testes e a release também. Mas o acompanhamento dos indicadores, todos nós fazemos juntos, tá? Tanto designer, quanto data, quanto PM, quanto dev, é importante para que todo mundo olhe isso e faça essa análise. E aí, por fim, gente, falando sobre a entrega, quando a gente está criando essa solução e a gente está disparando ela em si, né, a gente vai ter que fazer o acompanhamento de todos esses resultados, também muito similar ao engajamento que a gente fez, e aí a gente tem que mapear essas tendências para entender onde isso aqui tem a maior interatividade. Eu gosto de botar aqui
desse formulário do Google Analytics, porque o conselho que eu tenho para dar é: estudem Analytics, entendam um pouquinho mais sobre como vocês conseguem extrair essas informações, entender um pouco sobre essas áreas e verem como que esse engajamento e tudo isso está funcionando de fato, tá? Todo o mapeamento de aquisição, onde que entra ali as principais portas de entrada, é uma forma bem bacana para que você consiga embasar cada vez mais as suas decisões em cima de onde que você está realmente entrando em cima disso. E aí, conforme você vai estudando, você começa a entender um pouco sobre essa ideia do que você pode coletar. Eu posso começar a coletar métricas, aí eu consigo entender quais foram as sessões e quais foram as páginas em si realizadas. Mas conforme eu for começando a pegar contextos diferentes, categorizando isso em dimensões, eu consigo ali quebrar essas métricas e afunilar cada vez mais. Conforme eu vou inserindo dimensões, as minhas métricas vão ficando mais personalizadas para esses contextos do que eu estou querendo entrar. Dicas finais: aprenda a personalizar esses eventos para você conseguir traçar padrões demográficos, ou seja, pegar por cidade, pegar por dispositivo. Isso é bem importante se você é um designer, que você vai fazer uma coisinha chamada também de data persona, que você vai conseguir complementar muito melhor os dados da sua persona que você fez ali num processo de pesquisa, junto com dados embasados a partir dos comportamentos das pessoas. E também estudem sobre o tal do funil de conversão, que uma hora talvez vocês escutem isso, principalmente se estão falando ali nessa parte do marketing. Então vocês conseguem ver onde que tem a taxa de abandono para cada etapa de onde você está querendo acompanhar, tá? Isso aqui acaba sendo bem importante também, é bem legal, também deixo esse link de estudos aqui para vocês. Em resumo, né, é muita coisa, é um conteúdo que, de certa forma, tem muitas áreas diferentes, tem muitas coisas que você precisa fazer. Você não precisa aprender tudo isso de uma vez. É muita coisa. E vocês vão ficar loucos falando: meu Deus do céu, esse garoto aqui botou para aprender um monte de área diferente, eu vou ficar maluco. Mas calma, estuda isso sobre o seu contexto e sobre a sua necessidade. Se você tem mais problema em imersão, se você tem mais problema no desenvolvimento, nessa comunicação, na entrega do acompanhamento dos resultados, tenta fazer isso para que você consiga realmente avaliar e conseguir melhorar justamente nessa etapa, tá? E também fica atento às tendências. A gente está falando de IA, de ChatGPT, de várias coisas que estão otimizando e melhorando cada vez mais o dia a dia no que a gente está trabalhando, tá? Então, gente, próximos passos, deixo aqui algumas documentações para vocês do Power BI, de ferramentas de análise de sentimentos, de Analytics Academy, que isso é tudo gratuito que vocês podem aprender, tá? Eu também deixo um QR Code com uma trilha de estudos, onde vocês podem estudar e ver alguns links interessantes que podem ajudar vocês dentro da jornada de onde vocês estão trabalhando, tá? Então, tem tanto QR Code quanto aquele linkzinho ali, tá bom? Todo mundo pegou? E, por fim, onde você pode me encontrar? Aqui é o QR Code do meu LinkedIn. Aqui tem o meu e-mail, que vocês podem entrar em contato se quiserem tirar alguma dúvida. Vocês podem me encontrar até, às vezes, pelo Discord da Lura, em alguns casos. E também, se alguém quiser, tem até o meu Instagram, se precisar entrar em contato de qualquer coisa. Não tem nada muito profissional ali, mas estou por ali, se precisar, tá? Então, esse é o QR Code do meu LinkedIn, gente. O processo nunca acaba. Estudem, se aprimorem e ajudem em cima disso. Muito obrigado. É isso. Só tinha um geladinho, obrigado. Acabou. Quer que eu dê esse aqui para você? Aqui, ó. Opa, oi. Enquanto a gente está ligando aqui os outros, temos tempo para perguntas ainda. Sei que esse foi um tema técnico bem expositivo, bem legal, que para vocês se implementarem no dia a dia de vocês, com certeza deve ser bem útil. Então, aproveitem para tirar dúvidas que vocês tenham, não levem para casa. A gente tem tempo aqui para 1 ou 2 perguntinhas. Um de cada vez, não precisa ter vergonha também. Do outro lado... Tudo bem? Obrigado aí pelo esclarecimento. Eu fiquei com dúvida com a questão dos testes no tagueamento. Como é que são guiados esses testes antes da release? Você diz da gente fazer a parte desse tagueamento e divulgar isso dentro da parte da página? Você faz o tagueamento, mas você testa ele antes em algum ambiente que não seja de produção. Isso.
Normalmente a gente tem ali um ambiente de teste onde quando os desenvolvedores eles estão fazendo para testar se os eventos estão funcionando e se eles estão sendo mapeados ali corretamente, entendeu? A maior parte do trabalho onde a gente faz é conseguir pelo menos ajudar a definir onde vão ser os principais pontos de observação. Os PMs vão participar, o time de dados também vai participar em cima disso, e aí a gente vai fazer ali algumas sugestões e validar ali junto com o time em cima disso. Depois, os devs desenvolvem tudo isso, eles botam dentro do ambiente de teste onde a gente pode testar onde que esse engajamento está entrando, e aí depois a gente sobe essas tags para produção, onde vai ser visualizado dentro desse nosso board do Analytics, entendeu? Tem um processo ali que é muito mais responsável pela etapa de desenvolvimento para a gente testar. A gente trabalha muito mais nas sugestões e de onde que a gente pode realmente, onde a gente vai querer olhar para conseguir trazer essas melhorias para o produto digital. Fez sentido? Muito obrigada, André Tardelli. Finalizamos agora, nós temos de perguntas, era realmente só tempo para uma perguntinha, então foi o Felizardo que conseguiu tirar sua dúvida. Então, uma salva de palmas, por favor, para o nosso palestrante. Obrigado. Nosso conteúdo não acaba por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso próximo tema, falando sobre por que os desenvolvedores deveriam olhar mais para a experiência do cliente. Então, é um tema bem complementar.